Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido devoto, querida devota do Divino Espírito Santo, meu nome é Adriana Cunha dos Reis e é com alegria que estamos aqui junto com a Edmara. Nós fomos festeiras da festa do Divino Espírito Santo no ano de 2016 e queremos partilhar um pouco dessa maravilhosa experiência que é servir ao Divino Espírito Santo na festa mais tradicional da cidade de Formosa, a festa do Divino Espírito Santo, a qual nós tivemos a honra de servir, de colocar nossa vida à disposição para levar a presença do Divino às famílias, às casas de Formosa. Eu fui a imperatriz do ano de 2016 e nós vamos falar um pouquinho dos símbolos da festa do Divino Espírito Santo, a coroa e a bandeira do Divino Espírito Santo. A festa do Divino é uma das mais tradicionais do nosso país e aqui em Formosa ela chegou por meio dos tropeiros, marcadamente influenciados pela cultura portuguesa. E de Portugal veio a tradição dessa festa, a qual a princesa Isabel, a rainha Isabel, fez a promessa de coroar, caso alcançasse a sua graça, e assim ela fez, de coroar uma pessoa do povo com a coroa do império. Então a coroa do Divino Espírito Santo, ela simboliza em todas as festas, em todas as regiões, em todos os lugares, ela simboliza o império do Divino Espírito Santo, a presença da realeza do Divino Espírito Santo. E essa coroa aqui em Formosa, ela é tradicionalíssima, ela é um dos símbolos mais antigos da nossa festa, passada de imperador para imperador, de festeiro para festeiro, confeccionada em prata, e traz, juntando as suas hastes, ela traz em cima a presença de uma pomba, que simboliza quem realmente reina na festa do Divino, que é o Espírito Santo. E o imperador, no dia de Pentecostes, ele é coroado com a presença do Espírito Santo, simbolizando ali naquela coroa a presença do reino de Deus, a presença do Espírito Santo de amor, Espírito Santo de fartura, Espírito Santo de Espírito Santo de fraternidade. É o reino de Deus presente no meio de nós. Pentecostes é a presença do Espírito Santo que reina em nossos corações. A bandeira do Divino Espírito Santo é com certeza um dos símbolos, ou o símbolo mais querido, mais conhecido, confeccionado no tecido vermelho, traz o brasão de cada festeiro e anuncia, vai à frente, anunciando a chegada da festa do Divino Espírito Santo. Este símbolo tão querido pelo nosso povo é sinal de graça, é sinal de fé, é sinal de devoção, é sinal de amor. Ao tocar na bandeira, ao beijar a bandeira, o fiel devoto do Divino Espírito Santo traz e pede para si as graças do Espírito Santo na sua plenitude. No dia anterior à festa, é este símbolo que vai às ruas anunciando a grande alegria que é a presença de Pentecostes, que é a presença do Espírito Santo planificado nos tempos Planificada. Que é a presença do Espírito Santo planificada na festa de Pentecostes. Todo reino, todo reinado tem a sua, todo país, todo reino tem a sua bandeira. E o reino do Espírito Santo é simbolizado nesta bandeira, que é tão querida, tão venerada, tão especial para o nosso povo. Beijar a bandeira do divino é beijar, com fé, com esperança, com amor, o próprio Espírito Santo, o doador dos 7 dons. A bandeira da cidade, ela é confeccionada em tecido vermelho e traz, como já disse, o brasão de cada festeiro, de cada festa. E na folia da roça, essa bandeira ela é acompanhada de 7 fitas que simbolizam os 7 dons do Espírito Santo. A bandeira do ano vigente traz na sua ponta a pombinha do Espírito Santo, que são, tradicionalmente, os 2 símbolos, que são tradicionalmente os símbolos mais importantes da festa, que perpassam aí décadas de história, uma história de fé, uma história de amor, uma história de devoção, uma história que nós tivemos a graça de viver. Aí você fala um pouquinho de quê? Do que nós vivemos como festeiros. Uma história que nós vivemos enquanto festeiras, e a Edmara vai falar um pouquinho agora.
fui, né? Eu e meu esposo, Edmara, Maurício, fomos casal fulhão da festa de 2016. E essa festa, em 2016, trouxe para nós uma graça, uma bênção enorme. Quando nós vivemos aí cada momento, cada instante, cada segundo ao lado do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo era como se fosse uma pessoa do nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos mostrando o que ia acontecer, como era para acontecer. Cada terço, em cada casa que nós entrávamos, cada pessoa que nos acolhia, era como se fosse a verdadeira presença de Deus a nos acolher. Foram momentos de muita graça e muitas bênçãos, muitas orações, muitos milagres aconteceram nessa festa. Vimos acontecer algo que nunca tinha acontecido na nossa vida, ao ponto de uma pessoa chegar na minha casa com um pacotinho de café, uma pessoa simples, humilde, para oferecer ao Espírito Santo aquilo que ele tinha dentro da casa dele, que era um pacotinho de café. E daquele pacote de café, uma multidão, uma bênção de doações. Uma multidão, uma bênção de doações vinham até nós. Então a festa, ela acontece não por nós festeiros, ou pelos festeiros atuais, ou pelos festeiros que virão, mas realmente pela graça e pelo poder do Espírito Santo. A nossa missão é apenas interceder, confiar, evangelizar, cuidar das tradições, levar as tradições a cada ano, não deixar que essas tradições não deixar que essas tradições se percam e continuar com esta fé e esta coragem. Porque para caminhar com a festa e ao lado do Espírito Santo precisamos de ter a coragem, recebendo todos os dons, todas as bênçãos do céu. E foi isso que aconteceu conosco. A festa passou, nós hoje somos ex-festeiras do Divino Espírito Santo, mas continuamos em cada festa que começa, nós estamos juntos, como se fosse o primeiro dia que estivemos na nossa festa. Ser festeiro do Divino Espírito Santo, ser ex-festeiro do Divino Espírito Santo, deixa eu passar o carro. Ser ex-festeiro do Divino Espírito Santo é um privilégio, é uma honra, é uma graça, porque nós fomos escolhidos para viver uma experiência de amor, de serviço, de doação, e quem mais ganhou na festa fomos nós. Nós ganhamos com o exemplo e a fé do povo simples, do povo humilde. Nós ganhamos com a partilha dos dons de cada um, e nós temos como obrigação, temos como missão, agora como ex-festeiras, cuidar e zelar que essas tradições sigam e sejam renovadas pelos jovens, pelas pessoas que virão. É uma honra e a nossa eterna gratidão a Deus por tudo que Ele realizou em nós nesta festa. Carregar a coroa, carregar a bandeira, carregar e zelar destes símbolos é um chamado, é uma vocação, é uma escolha que o Espírito Santo faz. E nós colocamos o nosso nada à disposição dele. Por isso, os símbolos do Espírito Santo sempre vão à frente da festa. Eles levam e eles simbolizam realmente, verdadeiramente, essa presença tão forte, como a Edmara falou, do Divino Espírito Santo no meio do nosso povo tão sofrido, que precisa tanto de força, de fé, de esperança, de amor. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe nesta missão. Que o Divino Espírito Santo alcance o seu coração, alcance a sua família, derrame sobre você os dons, as bênçãos e as graças do céu. Viva o Divino Espírito Santo! Agora, Adriana.